É inacreditável que o tempo passa, são tantos escândalos no Brasil, aquilo parece que diminui. O caso do Daniel Vorcaro, tudo indica o maior escândalo financeiro da história da República. Eu sei que a pergunta é fácil, presumo que a resposta seja complexa, não sei. Por que surgiu um Daniel Vorcaro? Por que teve um escândalo dessa proporção? E obrigado por você ter aceito o nosso... Escândalos de corrupção, quando a gente vê aí que ultimamente tem passado na casa dos 30, 40 bilhões, né? Propiciam que surjam figuras como o Daniel Vorcaro. Quando a gente olha e acha que ainda tem muita coisa para surgir, né? Você vê que ele conseguiu cooptar todo mundo nesse grande esquema que ele montou. Em tão curto espaço de tempo, como foi possível isso? Afinal, alguns dizem, se eu estiver errado, por favor, me corrija, teve o Banco Matrix, acho que antes dele, né? E ele, eu não sei se ele, 2019, mais ou menos, que ele chegou a São Paulo, porque afinal ele já em Minas, a família tinha dado um golpe lá no hotel para inaugurar em 2014, que até hoje estão aguardando a inauguração, né? Como foi possível, em tão curto tão espaço de tempo, chega uma pessoa, um aventureiro, é 171, é estelionatário, não é um banqueiro, e consegue conquistar, usando a expressão de um clássico do cinema americano dos anos 70, sobre outra questão, os corações e mentes da Faria Lima. Como foi esse processo? Eu tenho um ponto de vista muito, assim, da crítica sociológica mesmo, né? É muito comum a gente fazer essa crítica à Faria Lima. A gente criou uma sociedade e o capitalismo financeiro, com a revolução neoliberal que chegou e dominou todos os sistemas capitalistas, e nós, infelizmente, somos talvez o que abraçou a cartilha neoliberal com mais vontade, né? E essa figura que a gente fala da Faria Lima é o coração do sistema financeiro, do capitalismo financeiro no Brasil. E a crítica que eu sempre faço é que desde quando a gente tem o objetivo final, o dinheiro é um meio, não é o final. E o capitalismo financeiro coloca o retorno, né? O lucro, quanto mais curto espaço de tempo, mais dinheiro, mais acumulação. Então as pessoas, elas seguiam pelo dinheiro. Então é muito fácil cooptar esse tipo de gente que seguia pelo dinheiro. E o Daniel Vorcaro nada mais fez do que soube, né, aproveitar essa ganância de todos os poderes da República, tá envolvido, legislativo, judiciário, executivo, e o próprio coração do capitalismo financeiro do Brasil, da Faria Lima. Então foi só ele montar um esquema, obviamente, a gente ainda vai ver surgir muita coisa, né? A Faria Lima colaborou, os órgãos reguladores, fiscalizadores, em algum momento colaborou com isso. A crítica que você lembrou que eu fiz no Senado foi justamente sobre isso, né? Que a gente tem um serviço público capaz, tecnicamente bem formado, qualificado, que identificaram isso lá no passado. E por que em determinado momento isso não passou do corpo técnico? Porque os cargos realmente que mandam na CVM, no Banco Central, são cargos de indicação política, né? Então você vê que durante a gestão do Roberto Campos Neto houve algum tipo de conivência para que esse negócio continuasse avançando. Isso ainda vai surgir com provas, né? O Luiz Nassif até lançou um livro agora, o caso do Banco Master, que ele detalha exatamente como que era montado todo o esquema, via fundos, via emissão do CDB, via cooptação de políticos, via cooptação de técnicos técnicos não, diretores, né, do Banco Central, tem 2 que foram inclusive afastados, e tudo isso, na realidade, com o objetivo final de ganhar dinheiro. Então, ele cooptou todo mundo oferecendo dinheiro, né, vantagens indevidas para todos os poderes da República e para a própria Faria Lima. Ninguém desconfiou que chega um rapaz, né, com tanto dinheiro, fazendo todos esses negócios, oferecendo 145%, lazer. A pergunta que eu faço, aí ele falou, não, ele falou, a empresa que ele trabalha até hoje, a corretora não, deixou de comerciar esses papéis, não sei se foi em 2023 ou 2024, que estava duvidando de tudo aquilo. Como é que bancos, eu acho que corretoras, para quem nos acompanha até seria bom até explicar, como é que é comercializado esses papéis e como é que ninguém desconfiou de valores que eram muito acima do mercado? Eu acho assim, quem conhece o mercado, quem entende um pouquinho, desconfia. Eu sempre falo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Como eu sou um financista, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 30 anos, sendo os últimos 20 tendo empresas no mercado financeiro, as pessoas me procuravam e falavam, isso está errado. O cara, em uma hora isso vai dar errado, né? Inclusive, quando deu problema na Ambipar, não sei se você lembra, nos COIs lá, que o mercado, a Faria Lima emitiu o COIs da Ambipar, e teve investidores que perderam até 97%, foi também um grande escândalo, mas ficou meio restrito ali o mundo do investimento. Eu dei uma analisada que o COI é o Certificado de Operações Estruturadas, né, da Ambipar, e ali já tinha os indícios de toda a fraude que depois veio explodir. Porque o da Ambipar era o Nelson Tanuri, com 2 fundos do Banco Master, né, comprando ações da Ambipar, manipulando, e já tinha 2 inquéritos na CVM comprovando que eles tinham manipulado o mercado para inflar o preço da ação da Ambipar, porque eles iam dar, o Nelson Tanuri ia dar os papéis da Ambipar em garantia na compra da EMAI, aqui em São Paulo, Empresa Municipal de Água e Energia.
Então ele inflou o preço só para poder dar. E depois ele esvaziou o caixa da EMAI, não pagou a dívida, né? Os credores da EMAI que tinham direito de antecipar e tomar a empresa dele, tomou a empresa dele e entregou para a Sabesp. Então, e quando você olha, já tinha 2 inquéritos na CVM falando dessa manipulação do mercado para inflar o preço da Ambipar, com 2 fundos do Banco Master. Então ali existia já há algum tempo indícios de que o Banco Master se utilizava de fundos para fraudar, para manipular o mercado, e obviamente o CDB tinha um ar de ilegalidade porque era garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas os grandes bancos já se desconfiavam disso, porque quem financia, na sua maioria, o Fundo Garantidor de Crédito, já que é um percentual que cada instituição tem que pagar, então os grandes bancos que fazem os maiores aportes no Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Banco Master estava, eu costumo brincar no linguajar do mercado, estava operando o Fundo Garantidor de Crédito para colocar esse tanto de CDB no mercado. Então, o mercado em si sabia, né, de que esse negócio ia dar errado. Agora, por que deixaram o negócio ir tão à frente assim e explodir e virar o que virou? Esse é o grande questionamento que a gente ainda vai descobrir, né? Uma pergunta para você e certamente para quem nos acompanha também fica pensando nisso. Um banco, por exemplo, o Banco Master precisa ter um balanço anual que tem de ser aprovado, né? E auditado. Eu fico pensando, e em fatos precedentes não tão antigos, lojas americanas, que é uma questão recente, até hoje até tinha notícia sobre isso, como é que é possível uma empresa de auditoria passar tão facilmente ou aprovar balanços, ou eles são muito bem disfarçados, uma linguagem mais vulgar, ou será que não... De novo, é o tal do dinheiro, né, professor? Eu sempre falo assim, o dinheiro ele acaba cegando. E a empresa de auditoria tem conflito de interesse, né? Quem contrata a empresa de auditoria para dizer se o negócio está certo é quem paga ela, né? Então, assim, todos os grandes escândalos que a gente vê, desde o caso lá atrás da Enron, da WorldCom, depois a crise do subprime, você vê que sempre tem as empresas de auditoria e as empresas de rating, que vai lá e classifica o risco da empresa. Só que, inclusive no filme, eu acho que nesse filme que retratou a crise do subprime, a grande aposta, ali mostra os embates que o investidor, que é o Michael Burry, né, representado lá pelo Christian Bale, ele vai nas empresas de rating questionar por que elas estavam dando aquela nota se ele estava vendo que o negócio era altamente arriscado, né? Então tem um conflito de interesse. O conflito de interesse é dinheiro, eles são pagos para isso, né? Então, se você me paga para dizer se você tem risco ou não, e se me paga bem, eu vou falar que você não tem risco, né? As agências de rating e as empresas de auditoria. E como você falou, o próprio Warren Buffett, que é a lenda viva dos investimentos, ele fala, a contabilidade é a língua dos negócios. Você tem que aprender a olhar um balanço. Não é difícil você olhar um balanço e ver que tem alguma coisa acontecendo de errado. Você lembrou do caso da Americanas. O caso da Americanas é um caso clássico de quem olha o balanço e fala tem alguma coisa errada. Só que o Santander, que era o maior credor do banco, que depois o cara do Santander foi lá para virar presidente da Americanas, vai dizer que o grande banco não sabia daquilo. Sabia, mas eles estavam ganhando dinheiro. Enquanto a bicicleta está andando, está todo mundo ganhando dinheiro, né? O problema é quando a bicicleta para de andar, né? E aí, como é que ganha dinheiro quando a pessoa, quem nos acompanha, todo mundo viu o noticiário, aí falando ativos podres e tal. Bem, ninguém sabe direito quem são os ativos, muito menos. Se fala que é podre, que não devia ser uma coisa boa, pressupõe-se, evidentemente. Mas como é possível esses ativos, até eu lembro alguns falavam do Banco do Estado de Santa Catarina, tal, que acho que se pegar um papel e tentar fazer um aviãozinho, ele não voa, não tal, voa. Né? Todo mundo sabe que... Agora, tão podre que tá, né? Tão podre, como é que você consegue transformar esses ativos, que o mercado chama de ativos podres, em algo palpável, que dá lucro, etc., e que, numa linguagem mais vulgar, garante que essa empresa vai alavancar isso ou aquilo no seu CDB, que depois é comprado, vamos pegar o Rio Previdência, por exemplo, que compra um valor fabuloso daquilo, outros institutos de previdência de governos estaduais ou de prefeituras. Quer dizer, como isso é feito? Quer dizer, como um ativo que é considerado podre vira uma coisa boa, vira uma coisa palpável e que o mercado ou aquelas pessoas que estão negociando ali falam, não, isso não é podre, isso é muito bom. Como é que é essa passagem? É porque, na realidade, a criatividade humana ela é ilimitada, né? Então, para dar golpe, principalmente, né? Inclusive no mercado financeiro, porque tem instrumentos financeiros que são muito complexos, né? A própria, lembrando de novo a crise subprime, era você pegava os ativos teoricamente podres, que era, só fazendo um resumo rápido, né? Para o público entender. Você, na crise subprime, você vendia imóveis para pessoas que não tinham nem renda, muitas vezes não tinham nem emprego, mas se vendia lá, porque o sistema permitia, de novo, o tal do dinheiro. A pessoa ganhava uma comissão, então ela vendia, quem aceitava o contrato também ganhava a comissão, aceitava o contrato e depois eles embrulhavam isso, que é um processo que a gente chama no mercado de securitização, colocava no meio de papéis um pouquinho melhores e saía lá na frente um papel bom, sendo que lá dentro tinha um ativo teoricamente podre, né? Então, enquanto esse negócio estava rodando, os imóveis estavam subindo, os aluguéis estavam sendo pagos, estava tudo bem, só que uma hora a pirâmide despenca, a bolha estoura, né?
e aí esses ativos podres simplesmente viraram pó, porque aí a pessoa não tinha capacidade de pagamento daquilo, se ela não estivesse alugando o imóvel, porque aí o negócio se inverte. No caso do Banco Master, desses fundos, inclusive, lembrando que você lembrou bem das ações do Banco Santa Catarina, na realidade aqueles papéis já não valem mais nada. Eles nem deveriam existir, né? Mas alguém teve a brilhante ideia, falando, vamos pegar isso aqui, vamos colocar, como ele não tem mercado secundário, ele não consegue ser, que a gente chama marcado a mercado, ele não tem liquidez, a gente contrata uma empresa que vem aqui e fala quanto vale. Só que a empresa também é paga por quem mandou falar quanto vale. Fala, isso aqui vale 100 mil reais, uma ação dessa aqui. Aí eles precificam e colocam e falam, agora o fundo tem ações do Banco de Santa Catarina e o fundo vale R$1 bilhão. Sendo que não vale nada. Aqueles papéis que estão lá não valem nada. Mas alguém foi pago para precificar, alguém foi pago para aceitar, foi colocado no fundo. Teoricamente, tem alguns fundos que têm um tempo de confidencialidade do gestor, ele não precisa dizer a estratégia que ele está fazendo, e aí esse negócio vai indo. E as pessoas aí como você lembrou, Rio Previdência. Aí envolve os políticos, o governador está ganhando alguma coisa para pedir para o presidente da Rio Previdência comprar aqueles papéis. O presidente da Rio Previdência também está ganhando alguma coisa para fazer isso. E eu falo, a gente tem que olhar sempre para o corpo técnico. Com certeza alguém no corpo técnico estava dizendo que aquele negócio estava errado. Assim como lembrando na Caixa Econômica, que está dominada ali pelo chamado Centrão lá, na época foi entregue até para o Arthur Lira, né? Eles afastaram 2 diretores que se recusaram a comprar os papéis do Banco Master, falando, não, esse papel não é bom. Aí, como eles não aceitaram, e tecnicamente eles não aceitaram, afastaram eles e colocaram outros para aceitar. Então, digamos assim, um esquema em que envolve todo mundo, tem sempre corrupção no meio, dinheiro, e todo mundo é pago no mínimo para fazer vistas grossas. Então, eu ia passar para uma outra questão, mas vamos pegar esse gancho. A Comissão de Valores Imobiliários, né? A CVM teria o papel, creio, de acompanhar para o que está acontecendo no mercado. Bem, parece que o que aconteceu em relação ao Banco Master, ela não fez o trabalho que deveria ter feito. Ou será que internamente, aí voltamos à questão que você falou, a questão técnica foi feita, mas porém a decisão política não ocorreu. Até que recentemente, vale destacar quem nos acompanha, ela ficou um bom tempo sem presidente, né? E houve um questionamento, inclusive, da designação do atual presidente. Esses órgãos técnicos, eu sei que o Banco Central já fez referência à gestão do Campos Neto, que teria tido problemas com alguns diretores, alguns seriam questionados e outros parece teriam sido de alguma forma, não sei, vamos aguardar a tramitação do processo, que esse é um problema do Brasil, né? Evitar julgamentos apressados. Mas a CVM, ela cumpriu o seu papel? Nesse caso que eu lembro da Ambipar, eu pessoalmente pesquisei e achei, inclusive, que tinham 2 inquéritos internos lá na área técnica que já diziam que os fundos do Banco Master teriam sido usados para manipular o preço das ações da Ambipar. Então, teoricamente, o Corpo Técnico fez o papel dela. Esse do Banco Master ainda está que envolve esse último escândalo do Banco Master, ainda está sob investigação, mas com certeza deve ter passado na área técnica. O grande problema é que se criam tantos instrumentos e tantos fundos que muitas vezes esses órgãos, o corpo técnico não é suficiente para conseguir acompanhar tudo na velocidade que precisa, né? Então, Precisa de mais gente? Com certeza precisaria de mais gente na CVM e no Banco Central, principalmente na área técnica, que é o analista que realmente vai lá, entra no fundo e olha e faz toda a sua pesquisa em cima dos papéis, né? Digamos que ele tivesse entrado nesse fundo que tem os papéis do Banco Santa Catarina. Com certeza ele teria identificado que aquilo ali era uma fraude, né? Mas será que deu tempo, né? Com a quantidade de serviços, com a quantidade de fundos e instrumentos que eles têm que fiscalizar, deu tempo para chegar na mão de alguém, né? Porque sempre que chega, inclusive esse dos 2 fundos do Banco Master, você vê que ele demorou para a CVM chegar nessa conclusão. Então, com certeza, tem uma deficiência ali de corpo técnico para poder analisar tudo isso. Quem está negociando esses papéis ganha uma comissão? Por exemplo, explicando a quem nos acompanha, ele vai emitindo papéis, o Banco Master. Esses papéis precisam ser vendidos. Provavelmente, alguns são o próprio Banco Master que vende, ou usa terceiros. Comissão, isso varia? Como é que é? Tem. Inclusive, eu fiz várias críticas no início, né? Fui até ameaçado de ser processado. As 2 maiores plataformas de investimento do Brasil distribuíram esse papel do Banco Master, os CDBs, inclusive, né? Mas eles ganham essas plataformas, porque o Banco Master não tinha capilaridade para distribuir 40 bilhões de CDB. Ele é um banco pequeno que fica ali na Vila Olímpia. Eles não têm braço para isso. Então, eles usam a estrutura que o mercado financeiro tem. E a estrutura que o mercado financeiro tem são as grandes plataformas de investimento, os grandes bancos, que distribuem isso porque eles têm capilaridade no Brasil inteiro. Então, como que funciona? Eles colocam lá o CDB numa plataforma de um banco desse, aí o banco vai lá e remunera os seus assessores. Fala, você distribui isso aqui e ganha X%. A grande crítica que eu fiz, porque a remuneração média de um CDB
que o mercado paga é 0,5% de comissão. E o Banco Master estava pagando 4%. Meu Deus. Ou seja, 8 vezes mais. Então, obviamente, lá na ponta, o assessor que está ali vivendo de comissão para distribuir os ativos financeiros, vai falar, pô, vou distribuir um CDB do Bradesco por 0,5% ou vou distribuir um do Banco Master por 4%? Obviamente, o modelo de incentivo é para que ele distribua do Banco Master. Então, só com esse detalhe, né, de alguém que está pagando muito acima do mercado para distribuir o papel dele, já era um sinal de alerta. Por que ele precisa pagar 8 vezes mais para distribuir o mesmo papel? Tem uma hora que a casa cai, né? O fundo garantidor, até R$250 mil é garantido pelo fundo garantidor. E tivemos um glorioso senador do Piauí que queria aumentar para 1 milhão, né? Bem, até ele levou o nome de emenda master, tudo aquilo, e quem acompanhou sabe de toda essa história. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, tem um momento que aquela pessoa que comprou o papel, o pequeno investidor, alguém que tinha R$100 mil, guardou tal, ele recebe aquela remuneração que o banco diz que vai pagar. Mas vai chegar um momento em que isso, a casa vai cair, porque chega um momento que ele passa a não ter mais condições de resgatar o seu investimento. Isso normalmente ocorre quando? Porque no caso do Banco Master, deu a impressão que as coisas foram muito rápidas no tempo, no ano passado, porque em certo momento ele estava comprando um banco. Quer dizer, como é que um banco que já estava, numa linguagem mais vulgar, falido, podia comprar um outro que era o Banco Regional de Brasília, o BRB, que muitos conhecem porque patrocina a camisa do Flamengo, nem sabe da existência do banco. Ia comprar o BRB. E como é que é? Então fica uma situação de difícil compreensão assim, ao público. Fala, poxa, ele estava fazendo todas essas maracutaias, para usar uma expressão da campanha presidencial de 1989, a primeira vez acho, quando usaram essa palavra politicamente. Como é que foi possível ele fazer isso? Quer dizer, tentar comprar um banco estatal, e esse banco estatal, eu lembro que uma senhora, posso estar errada, mas disse que tinha um compliance muito efetivo e eles estavam dando um bom exemplo em relação à questão da aceitação da proposta do Banco Master. E nós vimos que, infelizmente, a história é diferente. Como é que é isso? De novo, é corrupção, né? Isso aí, com certeza, é corrupção, até porque... E você é um dos primeiros que falam isso, porque o que se vendeu para o mercado era o inverso. Que o BRB estaria comprando o Banco Master para salvar o negócio. Ia aportar lá 16 bilhões, se não me engano, já tinha aportado 16 bilhões em papéis do Banco Master e ia comprar por 2 bilhões. Inclusive, uma cronologia que eu faço é exatamente o que o Banco Central tinha falado para o Banco Master no apagar das luzes, em dezembro do último mês do Campos Neto. Eles tinham dado um prazo de 3 meses para o Banco Master aportar 2 bilhões porque eles estavam com problema de solvência, de liquidez. E aí, coincidentemente, quando fechou o prazo dos 3 meses, apareceu o BRB falando que ia aportar justamente os 2 bilhões. Só que o que eles venderam no mercado é que o BRB estaria comprando o Banco Master. Mas quando você olha a operação, era o inverso, porque o BRB ia aportar 2 bilhões de capital, mas ia comprar só 49% das ações ordinárias, que dá direito a controle do banco. E 51% das ordinárias ainda ia ficar com o Daniel Vorcaro. Que ia presidir, portanto. Que ia presidir, ou seja, ele ia continuar controlando agora o BRB e o Banco Master, né? Então, são operações que eles vendem de uma forma para o mercado. Agora, como isso foi possível? Envolveu a política, né? Assim como envolveu o Rio Previdência no Rio, envolveu o BRB no Distrito Federal, envolveu outros estados aí que também estão, se não me engano, no Amapá também tinha a Caixa de Previdência, né, de pensão lá dos servidores públicos do Amapá. Então, isso tudo envolveu política aí, o que a gente ainda vai descobrir muito, né? Porque ainda tem muito para sair aí, principalmente das festinhas que ele dava, né? Quem estava nas festinhas dele. Sim.